avivamento, né? Sinais de um genuíno avivamento. Como nós falamos já desde o início, avivamento, ele não é momentâneo, ele é contínuo na nossa vida. Sabe por que você está aqui 10 anos, 20 anos, 30 anos? É porque a sua vida sempre mantém avivada. Se você não manter avivado, você não mantém na casa de Deus. Você não consegue se manter. Você precisa estar sempre avivado pelo Espírito de Deus. E nós falamos, um dos primeiros sinais é a palavra de Deus sendo pregada. Amém? Nós falamos que um dos sinais genuínos do avivamento, ele é manifesto através da palavra, da pregação da palavra. Segundo, nós falamos que sinal de um avivamento é arrependimento, é quando o povo ouve a palavra e se arrepende dos seus pecados. A Bíblia nos mostra que a palavra de Deus, ela, por ser a verdade, por ser, né, o que nós precisamos, ela nos confronta. Nós, olhando para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a palavra dela, é como um espelho para nós. Quando você olha no espelho, você vê quem você é, fisicamente. E quando você olha para a palavra, você vê quem você é internamente. Quem nós somos no nosso interior. E ela nos confronta. Ela nos mostra o pecado, mas ela não nos mostra só o pecado. Ela mostra o remédio contra o pecado. Ela nos mostra o antídoto contra o pecado. Então hoje nós vamos falar, terceiro sinal de um avivamento é oração, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. Todo mundo sabe de cor esse versículo, não sabe? É o que ele fala? 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. O que é sem cessar? Contínuo. É contínuo. É todos os dias. É toda hora. É manter uma vida de intimidade com Deus. E para termos uma vida de intimidade com Deus, nós precisamos o quê? Conversar com Ele. E nós conversamos com Deus através do quê? Da oração. E Deus conversa conosco através da palavra. E mesmo na oração, Deus conversa conosco. Quantas vezes a gente está orando e Deus fala com a gente? Né? Quantas vezes nós estamos em oração e Deus fala? Então, Paulo, ele fala para a igreja de Tessalônica, dando uns conselhos práticos, no final do capítulo 5, ele vai dizer, dentre eles, orai sem cessar. Ou seja, quando eu oro sem cessar, eu não dou brecha para o inimigo. Eu não dou brecha para o adversário. Por quê? Porque o adversário, ele quer nos pegar, né? E nos fazer vencido. E os irmãos sabem que uma das armas que derruba o inimigo, que Jesus mesmo falou, é o quê? A oração. Esta casta só sai através do quê? De jejum e oração. A oração é um fortalecimento para a nossa vida. Tem hora que eu pego assim, se você tirar a letra O de oração, fica o quê? Ração, não é? Oração é o quê? Alimento para a nossa alma. No momento de aflição, você dobra o joelho, conversa com Deus e Deus te responde. Mas eu preciso de saber o quê? Oração. Oração é uma súplica, é uma petição dirigida diretamente a Deus. No nosso caso, a Deus. Para muitos, a oração, às vezes, é dirigida a uma entidade, dirigida a um Deus minúsculo.
Mas no nosso caso, a oração é uma prece, é um clamor, é uma súplica que nós dirigimos diretamente com Deus, em busca de alguma coisa, em busca de comunhão com Deus. Primeiro, a oração como fazendo parte de um avivamento na vida do crente, em Atos 2, podemos ver um grande avivamento que veio através da oração e continuou com oração. O avivamento na igreja primitiva, ele veio quando o povo estava fazendo o quê? Orando. Eles estavam orando, eles estavam buscando a Deus, buscando ao Senhor. Veja aí para você ver, Atos 1:14, o que fala? Todos estes perseveravam o quê? Unanimemente. No quê? Olha aí. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Isso aqui é antes do quê? Do Pentecoste. Antes do Pentecoste eles estavam orando. Irmãos, tanta gente quer avivamento, tanta gente quer uma vida avivada, mas ele não busca, ele não clama, ele espera que alguém busque por ele, ele espera que alguém clame por ele. Para você ver, eu desiludi com esse negócio. Desiludi do quê? É de que você vê, irmão, vem cá para você ser batizado com o Espírito Santo. Irmão, aí vem na frente, ele não tem nada para Deus, não fez nada para Deus, não faz nada para Deus, não adora a Deus, não ora, não lê Bíblia, como que Deus vai batizar, irmãos? Eu preciso estar envolvido, eu preciso estar buscando esse avivamento para a minha vida, um avivamento pessoal. Um avivamento pessoal para a minha vida, um avivamento individual para a minha vida. E aqui os discípulos, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, outros discípulos, outras pessoas, estavam todas na onde? No templo, buscando e perseveravam unânimes. E a Bíblia nos mostra então, que para que haja esse avivamento genuíno, ele vem também através da oração. E não é só orar e veio o avivamento e parar, não. É contínuo. É contínuo. É constante. É igual o sacerdote, quando entrava lá no tabernáculo, no lugar santo, todo dia para remover a cinza, porque a cinza, se ficasse, apagava o fogo. Aí lá no livro de Levítico, ou no livro de Levítico, vai dizer assim que o fogo arderá. Quanto tempo? Continuamente. O que é continuamente? Todos os dias, direto, todo o tempo. Mas havia necessidade do sacerdote todos os dias remover a cinza, né? E manter o fogo aceso. Eu como crente, você como crente, irmão, eu tenho por obrigação de manter a chama acesa na minha vida. De manter a chama espiritual acesa. É por isso que eu falo, não deixa a chama espiritual apagar, não deixa a chama espiritual esfriar. Sabe por quê? Porque se esfriar, não é fácil para pegar. Não é fácil. Eu conheço pessoas que tá anos e anos agarrado, pelejando e não consegue ser mais o que era. E tem desejo. Por quê? Porque esfriou. Você pensa que se você esfriar, você vai ter a mesma força que você tem para vir na casa de Deus?
Você pensa que se você e eu, qualquer um de nós esfriar, nós vamos ter aquele ânimo para estar na casa de Deus? Vamos ter não. Nós só temos esse ânimo porque a chama está acesa e o Espírito de Deus está na nossa vida. E você ainda consegue arrancar forças para orar, para buscar, para pedir, para suplicar, para clamar. Então, a igreja primitiva, eles estavam todos ali, esperando, porque Jesus falou para eles, vocês ficam aí. Só que vocês ficam pedindo, vocês ficam clamando, né? Que vai vir, que vai descer sobre vocês. E eles ficaram. Então, esse avivamento, Jesus diz, vocês ficam, né? Em contínua oração. Jesus ordenou os discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Foi o que nós lemos em Atos 1:8. 1:8, Jesus, nas suas últimas palavras, antes da sua ascensão ao céu, ele fala dessa forma. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Olha aí, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, recebereis o poder do Espírito, recebereis a unção do Espírito, mas vocês têm que ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos. E foi o que aconteceu, eles ficaram clamando, eles ficaram pedindo. Irmãos, o que fala em Mateus capítulo 7, versículo 7? Pedir, dar-se-vos-á. Busca, encontra. E o que bate, se abre. Jesus vai dizer lá no livro de Lucas, ele vai dizer assim, ó, se vós sendo mal, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Então tem que pedir. Eu quero, Senhor, fazer parte. A promessa foi para todos quantos estavam ali, todos que estavam perto e todos quantos estavam longe. Então eu quero a promessa. Só que hoje está uma falta de desinteresse. Aí você olha assim, você vê igual aconteceu com essas crianças. Eu estava lembrando aqui, essas pessoas já morreram, esse casal já morreu. Eles me contaram, não vou citar o nome, eles me contaram, né, quando eu pastoreei na cidade que eles estavam. Falou, pastor, nós estávamos na escola dominical, e as crianças estavam brincando de cultinho debaixo do abacateiro. Eles estavam num culto lá, não era escola, num culto, e as crianças brincando de cultinho lá debaixo do abacateiro. Aí de repente escutou um barulhão lá fora, os irmãos que estavam lá dentro, escutou um barulho lá fora, uma gritaiada lá fora, debaixo do abacateiro, pensou que tinha acontecido alguma coisa. Sabe o que aconteceu, irmãos? Jesus encheu as crianças tudo do Espírito Santo, e todos que estavam ali debaixo daquele abacateiro adorando a Deus do jeito deles, Jesus batizou eles com o Espírito Santo. Aí você pensa, fala assim, pastor, mas hoje está... Não, Deus não mudou, irmãos. Quem mudou fomos nós, quem mudou foi as nossas ações, as nossas atitudes. O Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo que começou a boa obra. A Bíblia fala, o Deus que começou a obra em vocês é fiel para quê? Para cumprir até chegar ao fim. Então, só que hoje, não tem aquela, de primeiro, nós não podemos viver de saudosismo, mas a gente tem que voltar lá atrás para ver se consegue fazer com que as pessoas hoje busquem pelo menos um pouco. Fazia assim, ó, irmãos, quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui à frente. E vinha à frente, irmão. Só que eles já vinham, sabe de que jeito? Chorando. Já vinha derramando lágrimas. Quando chegava, acabava de dobrar o joelho, Jesus selava, batizava.
Você ia pôr nas mãos, na cabeça, e a pessoa ia recebendo o batismo com o Espírito Santo. Era o avivamento. Era a necessidade. Irmãos, quantas crianças, eu vi numa vigília, que nós estávamos lá na beira do rio, lá em São João Batista do Glória, eu era jovem ainda na época, e nós fomos para uma vigília, ficamos lá a noite inteira, 6 horas da manhã nós fomos embora. Chuva, barro, e deu uma certa hora da vigília, mais ou menos ali para 1 hora, 2 horas da manhã, pastor, todo mundo dormiu. Não dava sono não, irmãos, não dava tempo de dar sono, pastor orando, Jesus batizou, criança, com o Espírito Santo, eu lembro como se fosse hoje, batizou, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, pastor, mas isso pode acontecer hoje? Pode, Deus não mudou, irmãos. Hebreus 13 e 8 fala o quê? Que Jesus é o quê? Os mesmos ontem, hoje e eternamente. E é eternamente. Então ele não mudou. É nós que distanciamos da presença, nós acomodamos. Nós nos acomodamos. Está dando para o gasto, está bom demais. E nós não podemos ter só para o gasto. Porque às vezes tem meses que a gente gasta mais. E vai faltar. E assim a nossa vida espiritual, tem vezes que a luta é maior, a luta é mais intensa. A luta parece que não passa, a dificuldade parece que não passa. Eu preciso estar cheio, eu preciso estar, como se diz, pingando azeite. Eu preciso. Nós precisamos. Então Jesus falou, vocês ficam, mas vocês ficam esperando, pedindo, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles foram revestidos de poder. E a Bíblia diz, eles ficaram ali, orando. Foi o que nós lemos, primeiro versículo da noite. Aqui, Atos 1:14. Estava a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, os discípulos, todos orando, conforme o Senhor ordenou, até que receberam a promessa. Atos 2:1-4. Todo mundo lá esperando. Todo mundo. Irmãos, tirando a experiência de nós aceitarmos a Jesus, de nascermos em Cristo, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência sem igual. Não tem como explicar o batismo com o Espírito Santo. Quando eu vi as crianças sendo batizadas, eu falei, como que ainda tem gente que contesta o poder de Deus? Como que ainda tem pastores que contestam o batismo com o Espírito Santo, Jesus batizando criança? Irmão, da onde que criança vai tirar aquele... Você entendeu? Não é emocionalismo, não é sentimentalismo, é poder de Deus na vida. É poder de Deus. É lógico que a gente conhece quando a pessoa está muito emotiva, a pessoa está muito, você entendeu? Tem as meninices, mas não é por isso que eu vou apagar o poder de Deus, por causa de 1 ou 2 episódios diferentes. Então, os discípulos estavam todos reunidos. Estavam todos reunidos no dia de Pentecostes, no mesmo lugar. E, irmão, o que me chama a atenção aqui, é que para que o avivamento ocorra, é preciso haver uma unidade, de sermos unânimes, ou seja, todo mundo num só propósito de buscar. Eu quero avivamento, eu quero avivamento, eu quero avivamento, Senhor, eu quero. Você entendeu? Vamos todo mundo, nas suas orações, na sua casa, aonde quer que você estiver, que você for orar a Deus, nós estamos clamando por um avivamento. E que esse avivamento comece por mim, que esse avivamento comece na minha vida. E começando pela tua vida, vai incendiar outras vidas que precisam ser incendiadas pelo poder de Deus.
Então nós precisamos. Aqui os discípulos foram todos cheios. Aí eles foram cheios, foram batizados. Parou por aí, irmãos? Agora nós já estamos avivados. Pedro, nós recebemos batismo com o Espírito Santo, recebemos dons espirituais. Beleza, não precisa mais nada. Não, Atos 2:42. Olha para os irmãos ver. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha aí. Perseveravam no quê? No ensinamento dos apóstolos. No que os apóstolos ensinavam, eles perseveravam no que os apóstolos ensinavam. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Outra coisa, e na comunhão. Comunhão. E outra coisa, no partir do pão e nas orações. Estavam sempre dispostos, irmão. Não é porque venceu uma batalha, é igual campanha. Eu vou fazer uma campanha de 21 dias para Deus quebrar isso aqui, para Deus fazer isso aqui. Aí Deus faz. Aí depois não ora mais. Eu tenho que ser constante. Não é porque Deus fez um milagre que eu vou parar de orar, não. Que eu vou parar de buscar, não. Nós não podemos parar. Nós não podemos, como se diz, tirar o joelho do chão. É difícil orar? É difícil? É fácil orar? Não. É gostoso de orar? Não. Se tem gente que fala, eu oro, ó, ixi, né? Dia e noite. Dia e noite não tem jeito de orar. 8 horas você vai dormir na noite. Não tem jeito. Então, mas nós tendo um tempo de intimidade com Deus, é o que nós precisamos, irmãos. Um tempo de separação para Deus, um tempo de consagração a Deus. Lembra de Daniel? Daniel tirou um tempo para consagrar a Deus. Eu não vou, de maneira nenhuma, comer dos manjares do rei, não, eu não vou beber do vinho, não vou beber de nada, eu sirvo um Deus vivo. Não se contaminou. Nós precisamos de mais tempo com Deus, para que Deus nos aviva. O avivamento, ele não é externo, irmão, ele é interno. Ele começa de dentro para fora. Ele começa no nosso íntimo, no nosso interior. Não é um avivamento que começa por fora, que a pessoa pula, que a pessoa grita, que a pessoa rodopeia. Mas dali a pouco ele está do mesmo jeito. Dali, no outro dia ele está pior do que ele estava. Isso não é avivamento. Avivamento é quando nós reconhecemos pela palavra de Deus a nossa fragilidade, as nossas fraquezas, e tentamos melhorar na presença do Senhor, e passamos a buscar mais a Deus nas nossas orações. Então, em Atos nós vemos aí, continuou o ministério da oração na igreja primitiva. Em Atos 3, do 1 ao 9, nós não vamos ler que o texto é extenso, mas todo mundo sabe de cor. Eles pararam de orar? Não. O que aconteceu? Pedro e João. Que horas que era, irmão? 3 horas da tarde, a hora 9. Vamos supor que estava indo hoje para nós aqui, eu vou na tarde da benção hoje. E ele estava lá, Pedro e João, indo para o templo. Fazer o quê? Você pode ver aí no capítulo 3. Versículo 1, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9, ou seja, 3 horas da tarde tinha um momento de oração, e Pedro e João estavam lá. Ah não, nós já, é igual, irmão, eu fico vendo, tem pessoas que antes de consagrar, ora,
faz tudo, faz que é uma beleza. Nossa, aí você consagra, você mata ele. Não ora mais, não faz mais nada. Parece que foi um veneno para ele. E aqui os discípulos não. Quanto mais eles oravam, mais eles queriam orar. Estava pronto para estar buscando o Senhor. E aí fala que Pedro e João foram, né, a oração à tarde, e Deus fez um milagre na porta do templo. É engraçado, né? Quantos crentes que eu já deparei que eles falam assim: ai, pastor, eu tinha tanta vontade de ver um paralítico andar, de Deus fazer um milagre, mas você não veio levantar uma paia para as coisas de Deus. Não vai ver nada. Não vai ver nada. E para ver tem que crer. E quem está atrás de sinais geralmente não crê, porque precisa de ver. Eu vou ver se Deus é naquela igreja ali. Mas ele tem que ver um sinal, ele tem que ver uns paralíticos andando, um cego enxergando. Ele não quer saber se a palavra está sendo pregada, ele não quer saber se. Ele quer saber que quer ver um milagre. E milagre, irmão, até o caipiroto faz. Até o inimigo faz. Faz ou não faz? Ele fez nos dias de Moisés. Moisés mostrava uma praga, os magos de Faraó vinham, faziam o mesmo. Então eu não posso crer num avivamento por causa só de milagre, por causa de sinais. E Pedro foi, e Deus fez o milagre. Qual foi o milagre? Os irmãos sabem de cor, salteado. O coxo de nascença que ficava todos os dias à porta do templo. O que Deus fez? Quando eles viram Pedro e João entrando na hora da oração, eles olhou para Pedro e João e falou: olha para nós. Olha para nós. Ele olhou. O que Pedro falou? Eu não tenho prata e nem ouro. Quer dizer, dinheiro eu não tenho. Finança eu não tenho. Mas eu tenho uma coisa. O que eu tenho eu vou te dar. O que você tem? Levanta e anda. E o que aconteceu? O paralítico levantou, o coxo levantou. O coxo levantou naquela hora. Irmão, a igreja de hoje, em muitas igrejas, ela está rica. Ela tem ouro e tem prata, mas não tem o quê? O levanta e anda. Do que adianta luxo, mas não ter poder? Do que adianta riqueza, mas não ter poder? Está igual a igreja de Laodiceia. Primeiro nós precisamos enriquecer da glória de Deus na nossa vida. Primeiro nós precisamos ser ricos da glória de Deus. É a maior riqueza, a maior herança. Tem gente que pensa que prosperidade é carro zero na garagem, é fazenda, é casa, é isso. Isso faz parte, irmãos, mas a maior prosperidade é a minha vida íntima com Deus. Do que adianta eu ter tudo aqui, mas não ter uma vida íntima com Deus? Do que adianta eu ter riqueza, do que adianta eu ter dinheiro, do que adianta eu ter carros luxuosos na garagem, mas não tem a presença de Deus? Não adianta. Então eu preciso me preocupar, Deus. Fazer igual o apóstolo Paulo, ele fala assim: eu me gastarei e me deixarei se gastar pela obra de Deus. Portanto, que quando Paulo morreu, que quando Paulo foi preso, que foi levado para César, a Bíblia diz que ele habitava numa casa luxuosa. Que jeito que era a casa? Alugada. Paulo não tinha, irmãos, riqueza. E aí eu te pergunto, quem foi o apóstolo Paulo? Depois de Cristo, o maior, depois de Cristo.
Maior apóstolo. Depois de Cristo. Não teve outro. E ele, quando morreu, quando estava para morrer, falou que morava numa casa alugada, que ele alugara para ficar ali até o dia do julgamento dele, que ele ia ser morto. Então, como Paulo não tinha riqueza, alguém vai condenar ele. Ixi, morreu no pecado, porque morreu pobre. Não é. Ele dizia assim, ó, olha gente, o viver para mim é Cristo. O morrer é ganho, é lucro. Ele chega a dizer aos Gálatas, não vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A vida que vivo na carne agora, vivo para Deus. Vivo para o Senhor. Então eles não tinham esse negócio não, irmãos. Meio termo não. Não tinha esse remeleixo que nós estamos vivendo hoje, nos dias atuais, não. Se formos passar as provas que esses homens passaram no passado, as igrejas esvaziam. Os púlpitos esvaziam. Se for passar a prova que eles passaram. Se for enfrentar a prova que eles enfrentaram. Você pensa bem, você está aqui reunido, aí os soldados romanos chegavam, prendia todo mundo, levava todo mundo preso, arrastava. Vocês é crente? Somos. Vai negar? Não. Eu acho que esse dia não está muito longe, não. Nós estamos vivendo uma perseguição mundial ao Evangelho. As coisas de Deus estão sendo grandemente abominada pelo mundo. O desrespeito pelas coisas de Deus está enorme. E como servo de Deus, nós não podemos aceitar, irmãos. Nós não podemos. E eu te digo uma coisa, todo avivamento que a igreja participou, todo avivamento que Deus levantou, tanto no passado, na época dos profetas, na época dos juízes, foi debaixo de quê? Perseguição. O problema da igreja hoje é que ela não quer ser perseguida. A igreja não quer ser perseguida. O pensamento é, não, nós temos que pôr um homem de Deus no poder, porque aí nós estamos livres de perseguição. Nós estamos livres de ser perseguidos. E o que faz a igreja perseguir, a igreja crescer, ela ser perseguida. Agora, a igreja ela era perseguida por quê? Porque orava a Deus, buscava a Deus, pregava Jesus, falava de Jesus. Hoje mudou muito. Hoje é muita filosofia nos altares. Hoje é muito disse-me-disse. E Deus não está tendo liberdade para falar. Às vezes o líder é mais falado do que Deus. O líder é mais falado do que Jesus. Por isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, nós não pregamos a nós mesmos, ou seja, eu não faço propaganda de mim. Eu não faço propaganda do meu ministério. Eu falo de Jesus. Nós pregamos a Cristo e a Cristo ressuscitado. É isso que Paulo falou para a igreja de Corinto. Porque tinha alguém que apregoava, falava de si mesmo. Venha para a nossa aqui, que a nossa é isso, que a nossa tem isso, que a nossa... Irmãos, acredita nisso não. Até um dia uma pessoa falou, mas a nossa igreja foi a primeira que Deus deixou. Eu falei, ainda bem que deixou, e nós também deixamos.
Se Deus deixou, por que nós vamos ficar fazendo lá também? Porque tem dois sentidos, né? A palavra deixou. Eles acham que Deus deixou ela como única igreja. Mas se Deus deixou, nós também vamos deixar. Porque Deus, irmãos, Isaías 42:8, é claro que Deus não compartilha a sua glória com imagem de escultura e nem com os homens. 42, se não me falha a memória, 42:8 de Isaías. Isso. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Pronto. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ainda mais com imagem de escultura, com homem. Que é obra da criação de Deus. Engraçado que hoje, o que acontece? A criação deixou de ser sujeita ao Criador e sujeitou a quem? A própria criatura. Não é sujeito mais a Deus. As pessoas não dependem, acham que não depende mais de Deus. As pessoas estão achando que não depende de Deus para ter filho, né? Por isso está essa bagunça. Se continuar essa bagunça, a raça humana vai ser exterminada em poucos anos. Entendeu? Porque não há procriação. Vai fazer robô? Vai criar um monte de robótica aí, um monte de robô. E está caminhando para isso, né? Você vê que as montadoras de carro, é robô que está montando carro agora, já chega rapidinho. Não tem gasto, não tem problema. Tudo. Para você ver, irmãos. Fizeram eu estava vendo agora há pouco, um irmão, um missionário, eles criaram eu esqueci, tipo de um podcast, mas é aí você pergunta a ele assim, ó, se você fosse o anticristo, o que você faria para apagar a igreja? Aí a inteligência artificial responde: faria isso. Eu impediria os crentes, eu impediria os crentes de ler a Bíblia, eu impediria os crentes de orar, eu impediria os crentes de ir na igreja, e é tudo que o anticristo está fazendo, irmãos. Tudo que o espírito do anticristo está fazendo, e o povo não está vendo, e crente não está vendo. Está cheio de crente camelo. Tem uns que nem camelo, mas não é, porque o camelo, segundo eles dizem, o camelo bebe água de 8 em 8 dias. E tem crente que está bebendo água igual Ana, de ano em ano. No fim do ano eu tenho que ir lá para renovar meus votos. Está chegando dezembro, dia 31, eu vou lá para renovar os votos. Aí vem na igreja, se você der a oportunidade, irmão, esse ano que vai começar 2025, olha, nada vai me impedir, nada vai me... Chora, fala em língua. Esse ano eu vou pisar no inimigo. Dia 1º, no outro dia, já está mais apagado do que tudo. Vamos mais. Os discípulos oravam
E até o lugar que eles estavam, o que acontecia? Se movia. Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmão, eu vi um missionário contando um testemunho. Ele disse que estava num lugar, eu não sei se era, como chama aqueles que comem carne humana? Canibalismo. Ele estava nessa ilha, num lugar, e parece que eles foram pegos. Aí esse missionário falou assim: Deus, assim como o Senhor fez quando os discípulos estavam orando, e o Senhor moveu o lugar, move o lugar aqui também para... Irmão, sabe o que Deus fez? Deu um terremoto onde eles estavam. E aquela tribo, aquele povo, tudo se rendeu aos pés do Deus daquele missionário. E aqui os discípulos estavam fazendo o quê, irmãos? Olha aí, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Toda vez que eles estavam reunidos, eles estavam fazendo o quê? Hoje, na atualidade, uns se reúnem para orar, outros se reúnem para conversar, outros se reúnem para fofocar, outros se reúnem e para tantas outras coisas, de menos às vezes buscar o Senhor. E aqui eles estavam orando, e moveu-se o lugar, ou seja, é como se tivesse dado o quê? Um terremoto. Moveu-se o lugar em que eles estavam. E quando moveu o lugar que eles estavam, uma coisa aconteceu, e foi o quê? Foram cheios. Cheios do quê? Do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E faziam o quê? Anunciavam a palavra, anunciavam com ousadia. O que é ousadia, irmãos? Autoridade, com força, sem temor. Eles tinham certeza no que eles estavam. Irmão, a coisa mais ruim é quando você vai ouvir uma pregação que a pessoa está pregando insegura. Você já detectou isso em pregador, que às vezes prega, ele não tem certeza do que está pregando? Isso é ruim. Nós temos que ter certeza, nós temos que ter ousadia, nós temos que ter certeza do que nós estamos pregando. Não é, irmão, eu estou falando aqui, mas é igual, aqui ó. Irmão, eu estou pregando isso aqui, mas aqui não tem ninguém nessa situação. Às vezes está chamando a atenção, falando que lá em determinado lugar, isso, tal, mas eu estou falando aqui, mas aqui não tem não. Ué, se ele está pregando é porque tem, ué. Como é que eu vou falar uma coisa num lugar que não tem? Se eu estou falando na direção de Deus é porque tem, ué. É porque tem alguma coisa. Mas fica com medo. É incerteza, é insegurança. É insegurança. E aqui não, eles anunciavam a palavra com ousadia, com autoridade, que quem ouvia, tremia, aceitava. Tem um pregador que pregou um dos maiores sermões da sua vida, da sua história, e que o homem pôde pregar, um pecador na mão de um Deus irado. Segundo o livro, eu não me lembro agora, que quando ele acabou de pregar, quando ele estava pregando, os pecadores que estavam ouvindo, seguravam nos bancos, tremendo de medo, que a mensagem estava... Você entendeu? Todo mundo com temor, porque ele pregava como assim, com autoridade, com juízo. Agora hoje prega, as pessoas não têm temor da palavra, ri da palavra, acha normal. Parece que virou mais um conto de história, de piada, stand-up que fala que esse conta stand-up, parece mais, né? Não, a palavra ela tem que
entrar na minha vida de que jeito? Cortando e sair? Cortando. Ela entra cortando e sai cortando. Deus faz a ferida e Ele mesmo sarará. Então a palavra é o que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos de estar como aqui mais. Os discípulos oravam para a separação do ministério. Atos 6:6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Veja bem, quando foi separado os primeiros diáconos para a igreja, para atender a necessidade da igreja, o que eles fizeram? Oraram. Oraram. Eu não esqueço, irmão, teve uma coisa que marcou nosso ministério. Foi aqui mesmo, pouco tempo. Nós estávamos num culto e tinha separação. E Deus usou um pastor e falou, ó, cuidado na hora de separar, para não separar, em vez de estar separando um diácono, está separando um satanás. Ah, mas não deu outro. Deus usou ele, e quando não levou a pessoa queria brigar. Vixe, virou o Hulk. Tal. E sumiu, nunca mais, né? Nunca mais. Então, para você ver, Jesus, para escolher os 12, Jesus orava o Pai. E mesmo assim ainda veio Judas. Você entendeu? Isto nos mostra que quanto mais vigilância, mais melhor. Mas lá no capítulo 13 do livro de Atos, a igreja que estava em Antioquia estava reunida fazendo o quê? Orando. Estava orando. Aí a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo estava naquele culto. O Espírito Santo estava naquele lugar. E diz o versículo 2, 13:2. E servindo eles ao Senhor, fazendo o quê? Jejuando. Quem disse? O Espírito Santo. O que o Espírito Santo falou? Ah, pastor, o Espírito Santo apareceu lá. Não, irmão, é igual o Espírito Santo usa você, usa fulano, usou alguém naquela hora. Ó, o Espírito de Deus está me falando que é para apartar o quê? Para apartar a Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Estava orando. Então o avivamento, Deus revela e fala, ó, eu separei fulano para a minha obra. Apenas confirma, porque nós somos chamados apenas para confirmar um chamado que Deus já fez. Que Deus já fez. Alguns rejeitam. Você pode ver, Demas foi separado, tantos outros lá, né, foi separado. Alexandre, o latoeiro, não quis. Então sempre é assim. Mas Deus dá a direção. Aí fala, então, jejuando e orando, e pondo sobre eles a mão, os despediram. Vamos mais. Oravam, Estevão, prestes a morrer, ainda assim pedia pelos seus inimigos. Estevão era um diácono da igreja, super avivado, irmãos. Por que eu falo avivado? Porque na ânsia da morte, ele não negou Jesus. Eles queriam matar, eles falaram, você para de falar deste Jesus, se você não quiser morrer. E o que Estevão fazia? Vocês que sabem. Vocês que sabem.
eu não vou parar. Aí ele foi falar de Jesus para eles, o que Jesus fez, aí eles começaram a apedrejar ele. E quando eles apedrejavam Estevão por 2 vezes fala, vocês estão me apedrejando, mas eu estou vendo o céu aberto, e o Filho de Deus em pé, à direita do Pai. Olha o que o avivamento faz na nossa vida. Jesus já estava pronto para receber o espírito de Estevão. Jesus já estava pronto para receber, e Estevão não negou. Lá no versículo de número 60, 7 e 60, o que ele vai falar? Olha aí para você ver. Quando o avivamento está na nossa vida, irmãos, quando estamos avivados pelo Senhor, diz assim, e pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, o quê? Não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, morreu, adormeceu, morreu. Irmãos, ele estava sendo morto. E qual foi a oração dele para as pessoas que estavam matando ele? Se fosse nós, qual seria a nossa oração? Senhor, leva Satanás, queima ele, Senhor, torra ele, maceta ele, Senhor. Ele está me matando, mas Senhor, maceta ele, até chora. E Estevão não, Pai, não lhes impute. O que é imputar? É registrar, marcar, ficar registrado. Está registrado aqui. Pai, não registra, não marca esse pecado, não. Perdoa eles. Será que nós estamos avivados a ponto, irmão, de orar para quem está matando a gente? Para quem está te perseguindo, para quem está com um canhão apontado para você, você nega ou você morre? Quando o missionário Hernandes, na Colômbia, que eles mataram, os guerrilheiros mataram a sua esposa, seus filhos, na frente dele, para ele, você vai negar Jesus ou não? Ele não. Aí trouxe a mulher dele. Se você não for negar Jesus, não vou negar Jesus. Mataram a mulher dele. Aí sabe o que fez? Sabe o que cantava? Segundo o testemunho que a gente ouviu, sabe o que cantava? Estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto. Estou servindo a Jesus Cristo, atrás não volto. Aí trouxe um filho, trouxe o filho dele, puseram na frente dele, falou, vamos matar ele, se você também não negou. Quando veio o filho mais novo, ele quase, mas diz, papai, não seja covarde, não negue, morreu, e morreu ele. É tremendo, irmãos. Às vezes nós estamos achando que está passando luta. Eu vi um outro testemunho também do missionário que ele pregava, ele saía pregando, foi cortando ele, cortou as pernas, cortou o braço, foi cortando tudo. E quando viu que ele não parava de falar, tirou a língua, para ver se não falava. Mas mesmo assim, eles colocavam ele na beira assim, as lágrimas desciam, e cada pessoa que via as lágrimas descendo nos olhos dele, se convertia ao Evangelho. E hoje? Qualquer lutinha hoje, a gente está largando, quer largar dinheiro. Não, como se Jesus fosse culpado dos nossos caprichos. Nós erra, planta alguma coisa, depois vai colher, não quer a colheita. Aí nós joga a culpa em quem? Jesus. Irmão, ninguém larga de torcer para um time porque perdeu. Você já viu isso? Nunca vi. Uma pessoa fala, eu larguei de torcer para quê? Vou torcer para outro. Eles não trocam. Agora na igreja, qualquer coisa. Por igreja mais não.
Eu vou lá na que a outra que é boa. Aí ele vai lá, atrapalha a outra. A outra era boa, mas chegou, atrapalhou. Porque é nós que atrapalha o ambiente, irmãos. Não tem lugar ruim, tem? Quem faz o lugar ruim? É nós. Jesus falou assim, ó, eu chamei vocês para vocês serem influenciadores e não ser influenciados. Então nós temos que influenciar as pessoas para Cristo e não ser influenciado pelas coisas das pessoas, pelas coisas do mundo. Que Deus nos guarde, irmãos, em nome de Jesus. Veja, eu encerro aqui, dizendo aqui, ó, só lendo. Apóstolo Pedro, com curta oração, Deus levantou um paralítico. Quem? Enéas, Atos 8, 32, 34. A igreja continuou com avivamento na oração. Agora, Pedro é preso e guardado para ser morto, como foi Tiago, Atos 12, 2. Mas a igreja fazia o quê? Contínua oração para libertar Pedro, Atos 12, 5. E foi o que então aconteceu. Deus ouviu e enviou um anjo para libertar Pedro da prisão. Quer avivamento? Dê valor à palavra. Dê valor à palavra. Quer avivamento? Arrependa dos seus pecados. Quer avivamento? Vive uma vida de oração. Vive uma vida de oração. Teve um pregador, um homem de Deus no passado, que ele impregnou o quarto dele tudo sobre oração. E ele falava assim, o dia que eu não oro 4 horas por dia, o meu dia foi vencido pelo diabo. 4 horas por dia. Desafios. Desafios. Que às vezes nós não estamos prontos para fazer. Mas é hora, irmãos, de você e eu orar. Deus, eu quero um avivamento. Mas que esse avivamento comece pela minha vida. Que o Senhor comece a me avivar, a me acender. A me acender. Para mim não ter tempo para mim. Será que nós temos coragem de fazer? Deus, eu não quero ter tempo para mim. O meu tempo seja para o Senhor. Aí será que nós vamos dar conta de manter o voto? Que o meu tempo seja o tempo do Senhor. Que a minha vontade seja a vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos